Xia King esperava por Yuzo e Yang Cheng. Eles saem da sala, Yuzo a abraça e ela pergunta se Yang Cheng está bem. Ele responde que sim e pergunta por que Yuzo foi sequestrado. Cheng Xiao traz bebidas e responde que foi por causa de dinheiro. Yang Cheng pega a lata, mas leva um choque, então diz que tem sentido uma dormência. Cheng Xiao mostra seu celular e fala que é porque ele viralizou, que é por isso que o estava procurando, e pede para verificar o índice de confiança. Xia King vê o índice de Yang Cheng subindo sem parar e pergunta como ele se sente. Ele responde que se sente como se estivesse sendo eletrocutado. Mais tarde, Yang Cheng troca mensagem com Xia King e se assusta com a resposta, então fica preocupado que ela tenha descoberto que ele estava mentindo para ela. Ele tenta respondê-la, mas não consegue pensar em nada. Xia King explica que sentiu que era ele interpretando o Isou, então sempre tentou assistir aos shows com Yuzo, pois queria ver o outro lado dele, para saber qual deles era ele de verdade. Enquanto fazia seu pedido na lanchonete, um garotinho pede para apertar a mão de Yang Cheng. Ao apertarem as mãos, o garoto leva um choque, eletrocutando o cabelo dele. Yang Cheng fica preocupado, mas o garoto fica super feliz. Yang pede para Yang Cheng lhe dar uma mãozinha. Momentos depois, Yang estava atendendo várias crianças. Yang Cheng estava apertando a mão de várias crianças e dando-lhes novos penteados. No fim do dia, Yang pergunta se Yang Cheng chegou a pensar em contratar um manager. Ele responde que não pode pagar um e que não tem grandes planos. Yang ri e diz que já escolheu um para ele. Cheng Xiao entra e explica que foi ele que pediu para trabalharem juntos. Yang fala que Cheng Xiao está interessado nele desde que ele se tornou popular e que precisa ir descansar, então deixa os dois a sós. Enquanto isso, treina, seu manager passa o cronograma. Ele coloca sua armadura e o manager comenta sobre a cópia dele e sugere processá-lo. Isso diz que todos sabem quem é o verdadeiro. Cheng Xiao modificava a luva de Yang Cheng. Yang Cheng tenta usar seus poderes e causa um apagão. Cheng Xiao o anima, dizendo que as novas peças logo chegarão. Yang Cheng fica preocupado por estar roubando a identidade do Isou. Cheng Xiao diz que a identidade de um herói vem de cada pessoa que o apoia, que confia nele e que o ama. E o motivo de o chamarem de Isou é porque ele demonstrou seu potencial ilimitado, que foi ele quem salvou o Yuzo, que ele precisa acreditar nele mesmo, ser ele mesmo e se tornar um novo Isou, um Isou único. O bandido sai de uma joalheria carregando bolsas. Um tenta abrir o carro e é eletrocutado. O novo Isou aparece em cima do carro e o segundo bandido tenta atirar nele. Isou o nocauteia e desaparece. Aparece indo atrás do terceiro e o eletrocutando. O primeiro acorda e tenta atropelar o herói, mas com sua nova luva ele golpeia o carro e vira a notícia de que um novo Isou surge. Enquanto o manager do Isou tenta tranquilizar seu chefe, um de seus funcionários avisa que um dos parceiros irá cancelar a parceria. A batalha pelos fãs se intensifica. Isou participa de uma conferência de imprensa de brinquedos, enquanto o novo Isou participa de um encontro com fãs. Quando Isou tem a palavra para falar sobre seu novo brinquedo, é bombardeado de perguntas sobre seu ranking caindo e sobre o novo Isou. O novo Isou mostra seu poder para as crianças, enquanto Cheng Xiao fala que, mesmo sem a máscara, ele ainda é o Isou. O manager do Isou vê o índice dele caindo. Yang Cheng vê seu índice subir e Xia King o traz de volta à realidade. Então comenta que Cheng Xiao se declarou para ela e pergunta o que ele pensa a respeito. Yang Cheng responde que nada e pergunta se ela aceitou. Ela responde que ainda não, que precisa pensar a respeito. Se levanta e fala para irem, pois Cheng Xiao preparou uma surpresa para eles. No ônibus, Xia King pergunta por que ele mentiu que gosta da Lucky Xian se não ouve as músicas dela. Yang Cheng procura por algo em sua mala, mas se lembra que deixou os ingressos em casa. Cheng Xiao os recepciona no novo laboratório e diz que o crescimento da popularidade do novo Isou convenceu seu pai a patrociná-los, que gastou quase todo o dinheiro com novos equipamentos e que só conseguiu alugar esse velho armazém com o que restou. Mas as coisas irão melhorar quando subirem nos rankings da associação. Xia King pergunta se Yang Cheng planejava se mudar para a Torre dos Heróis. Ele responde que não sabe, pois tudo parece um sonho, e não sabe quando irá acordar, mas ser capaz de sonhar é muito bom. Yang Cheng está tomando um ar noturno quando Xia King se junta a ele. Ela pede para ele prometer que, independente do que aconteça, irá encarar tudo com coragem e honestidade. Carros com farol alto param em frente a eles, e policiais pedem para Yang Cheng os acompanhar. É noticiado que o novo Isou, Yang, estava por trás do sequestro. Um vídeo dos sequestradores declarando que Yang Cheng planejou o sequestro também é divulgado. Yang Cheng nega tudo, irritado. O policial mostra uma foto de um dos sequestradores conversando com Yang Cheng, provando que eles estavam em contato. Cheng Xiao trabalhava para reverter a situação.
dizendo que precisam contar o lado deles. Em uma sala, Yang Cheng é assombrado por seus traumas passados. Quando estava para enlouquecer, uma pessoa aparece dizendo que a mediação dele irá começar. Ele fica surpreso em ver Xiao King na mediação. Ela explica que amigos podem participar e que Shang Xiao virá depois. O manager do Isou perde a paciência e fala seus termos para Yang Chen se redimir. Xiao King recusa, pois não roubaram o título e que ele só se tornou o novo Isou porque os fãs quiseram. O manager aponta que se não fosse pelo nome, ele nunca teria aumentado seu índice. Xiao King o defende que sempre esteve observando, que ele tratou seu irmão com amor, que satisfez os desejos de crianças com paciência, que mostrou a justiça e coragem de um herói, e que não foi o Isou, mas o Yang Cheng. O manager ignora os argumentos dela e ameaça seguir o caminho jurídico, onde ele pode acabar preso. Shang Xiao entra correndo e diz que achou a prova-chave mostrando o pendrive. Dentro dele havia uma gravação dos sequestradores recebendo a ligação com o pedido de sequestro. Shang Xiao fala que quem ligou para eles é desconhecido, e o manager pergunta como irão provar que não foi o Yang Cheng quem fez a ligação. Uma pessoa entra falando que já investigou a fonte da ligação. O iluminado se apresenta e começa a explicar que a ligação foi encriptada, que nenhum universitário comum teria habilidades para fazer isso, especialmente Yang Cheng, cuja família estava com dificuldades financeiras e que não tem nenhum conhecimento de TI. Ou seja, essa acusação é falsa e não tem fundamentos. Yang Cheng, cabisbaixo, sai da sala com seus amigos. Shang Xiao pergunta se o herói está preparado para o nascimento do novo Isou. Uma multidão esperava por Yang Cheng do lado de fora do prédio. Um homem de terno relembra que assistia o Isou encarar várias lutas para se tornar um herói. Yang fala que os tempos mudam, assim como as regras do jogo. Yang Cheng e Xiao King se perguntam por que Shang Xiao os chamou tão tarde da noite. Shang Xiao estava no armazém, admirando o traje do Isou. Yang Cheng fala que não queria enganá-la. Ela responde que sabia disso, e por isso pediu que ele encarasse as coisas com coragem e honestidade, pois poderia apoiá-lo incondicionalmente. Mas se ele não conseguir, ela não irá parar ou esperar por ele. Então sugerem de ir correndo, pois não parece que a chuva irá parar. Um motoqueiro para em frente ao armazém. Shang Xiao coloca o capacete do Isou e ouve alguém bater na porta. Xiao King e Yang Cheng correm na chuva. Shang Xiao abre o portão. Yang Cheng vê o motoqueiro armado em frente ao portão. O motoqueiro aponta a arma para Shang Xiao. Yang Cheng começa a correr mais rápido. O som de um disparo e Shang Xiao está no chão. Os amigos chegam enquanto o motoqueiro foge. Eles choram pela morte de Shang Xiao. E esse foi o episódio 6.